Pare de negociar com sua mente, porque toda vez que você negocia, você enfraquece sua própria autoridade interna. E o problema não é pensar, o problema é transformar cada decisão em um debate interminável. Existe um momento exato entre saber o que precisa ser feito e começar a inventar justificativas para não fazer, e é nesse espaço que sua identidade está sendo construída. A maioria das pessoas acredita que falta motivação, falta energia, falta tempo, mas na verdade, o que falta é autoridade interna. Porque quando você decide algo e imediatamente começa a argumentar consigo mesmo, você está ensinando o seu cérebro que suas decisões são opcionais. E decisões opcionais não constroem caráter, elas constroem instabilidade. Seu cérebro é uma máquina sofisticada de autopreservação. Ele busca conforto, ele evita dor, ele procura o caminho de menor resistência. E sempre que você define uma meta que envolve esforço, ele ativa mecanismos de proteção, cria distrações, amplia o cansaço, exagera dificuldades, produz pensamentos extremamente convincentes que parecem lógicos, mas são apenas estratégias de fuga. E quanto mais você responde a esses argumentos, mais você fortalece esse padrão. Porque negociação repetida vira hábito mental. Você começa a negociar para levantar da cama, negociar para treinar, negociar para estudar, negociar para trabalhar, negociar para enfrentar conversas difíceis, negociar para manter promessas, e quando percebe, sua vida inteira se transforma em uma sequência de concessões internas. A neurociência mostra que cada comportamento repetido fortalece circuitos específicos no cérebro. Quando você negocia e cede, você fortalece o circuito da evasão. Quando você decide e executa, você fortalece o circuito do autocontrole associado ao córtex pré-frontal. Essa região é responsável por planejamento, decisão racional e controle de impulsos. Mas ela exige treino deliberado, ela não se impõe sozinha, ela precisa ser exercitada. E o exercício acontece exatamente no momento da resistência. No instante em que a mente começa a apresentar argumentos e você escolhe agir mesmo assim, motivação é emoção, disciplina é decisão, e decisão verdadeira não abre espaço para debate interno prolongado. Estoicos compreendiam essa dinâmica muito antes da ciência explicar. Epicteto ensinava que não são as coisas externas que nos dominam, mas nossa reação a elas. E essa reação começa dentro da mente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que, ao acordar, deveria levantar e cumprir seu dever sem drama. Ele não descrevia uma batalha emocional cinematográfica. Descrevia ação simples e direta. Montaigne observava que a mente humana cria sofrimento imaginário. E grande parte desse sofrimento nasce justamente da ruminação excessiva, do diálogo interno desnecessário, do exagero mental antes da ação. Negociar com a própria mente é permitir que esse teatro interno controle sua conduta. É transformar cada tarefa em um julgamento, cada responsabilidade em um peso ampliado pela narrativa mental. Quando você decide treinar e imediatamente começa a pensar que está cansado demais, que talvez amanhã seja melhor, que hoje o clima não ajuda, você não está analisando racionalmente. Você está evitando desconforto, e evitar desconforto repetidamente cria uma identidade frágil. A maioria das pessoas não fracassa por incapacidade. Fracassa por excesso de diálogo interno. Pensa demais e age de menos, transforma pequenas decisões em grandes dilemas. Enquanto debate, o tempo passa, oportunidades passam, energia passa. Existe um princípio psicológico chamado fadiga de decisão. Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, mais desgastado fica. Agora imagine adicionar a isso micronegociações constantes com sua própria mente. Você multiplica o desgaste. Cada negociação consome energia cognitiva, e energia cognitiva é limitada. Por isso, pessoas disciplinadas reduzem decisões desnecessárias, criam padrões fixos, horários fixos, rotinas claras. Porque quando algo vira padrão, deixa de ser debate, você não pergunta se vai, você simplesmente vai. Isso preserva a energia mental para o que realmente importa. Negociar com a mente também enfraquece a autoestima, porque cada vez que você promete algo para si mesmo e não cumpre, você reduz sua própria confiança interna. Confiança não nasce de afirmações positivas. Nasce de evidência acumulada. Nasce de cumprir o que foi decidido. Quando você elimina a negociação, você começa a agir mais rápido. E agir mais rápido reduz a ansiedade. Porque grande parte da ansiedade vem da antecipação prolongada, do pensamento repetitivo antes da ação. A ação direta interrompe esse ciclo. Existe uma janela curta entre a decisão e a sabotagem mental. Se você age dentro dessa janela, você evita que a mente construa argumentos sofisticados. Quanto mais tempo você dá para sua mente negociar, mais elaboradas ficam as desculpas. Por isso, uma estratégia prática é agir imediatamente após decidir, não permitir espaço para debate. Outra estratégia é transformar compromissos em identidade. Não diga que vai tentar treinar, diga que é alguém que treina. Identidade reduz negociação porque comportamento passa a ser consequência natural de quem você acredita ser. Também é fundamental aceitar que desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento.
Muitas negociações nascem da tentativa de evitar sensações desagradáveis, mas crescimento exige fricção, exige esforço, exige enfrentar resistência interna. Quando você entende que desconforto é parte do processo, deixa de interpretar a sensação negativa como justificativa para parar negociar com a mente. Parece inofensivo no curto prazo, parece apenas adiar um pouco, descansar um pouco mais, começar depois. Mas no longo prazo essas pequenas concessões acumulam, constroem padrão e padrão constrói destino. Cada vez que você cede, reforça a identidade de alguém que sempre encontra uma saída confortável. Cada vez que você executa, reforça a identidade de alguém que faz o que precisa ser feito. Não se trata de ser rígido de forma irracional. Trata-se de estabelecer limites claros com seu próprio diálogo interno. Você pode ouvir seus pensamentos sem obedecer a todos eles. Pensamentos não são ordens, são apenas eventos mentais. Você não é obrigado a agir de acordo com cada impulso que surge. Maturidade psicológica é justamente essa capacidade de observar o pensamento e ainda assim escolher a ação. Alinhada com seus valores, pare de negociar com sua mente, porque liderança começa internamente. Se você não lidera seus impulsos, eles lideram você. Se você não define o padrão, suas emoções definem. E emoções são voláteis. Um dia estão altas, no outro estão baixas. Disciplina cria estabilidade, onde emoção cria oscilação. Imagine sua vida daqui a 5 anos se cada decisão importante continuar sendo negociada. Imagine o quanto você poderia construir se simplesmente executasse o que já sabe que deve fazer. A maioria das pessoas já sabe o que precisa ser feito. Não falta informação, falta execução consistente. E execução consistente exige autoridade interna. Exige que quando você diga que vai fazer algo, isso seja suficiente, sem plebiscito mental, sem debate interno prolongado, sem justificativa sofisticada, apenas decisão seguida de ação. No final, a questão não é se sua mente vai tentar negociar. Ela sempre vai. A questão é se você vai permitir que essa negociação determine seu comportamento. Porque no momento em que você para de negociar e começa a agir, você muda a dinâmica interna. Você deixa de ser conduzido por impulsos e passa a conduzir seus impulsos. E essa mudança silenciosa transforma completamente sua trajetória. Pare de negociar com sua mente não como um ato de agressividade contra si mesmo, mas como um ato de respeito pela pessoa que você decidiu se tornar. Porque identidade forte não nasce de debates internos intermináveis. Nasce de decisões claras seguidas de execução consistente. E quando a execução consistente se torna padrão, sua vida começa a refletir a autoridade que você finalmente assumiu sobre si mesmo.